Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui a gente fala um pouquinho sobre educação. E não só sobre educação, mas também sobre elementos e outros assuntos que estão diretamente e indiretamente relacionados à educação, que nos ajudam a entender mais esse universo que é tão complexo, né? Esse universo da educação. Então, a gente vem numa sequência de vídeos, né? A gente já tem ali uma programação de assuntos para a gente ir tratando aqui, vídeo após vídeo. Então, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu te convido a assistir aqui no canal e te convido também a acompanhar essa sequência que a gente tem aí de outros temas, outros assuntos vinculados à educação. E é claro, deixa aqui no comentário a sua opinião, a sua ideia de um assunto ou de um tema que você gostaria de ver aqui no canal, ou até mesmo uma experiência que você teve da sua prática docente, das coisas que você vive ali na escola ou com os seus filhos, se você é pai, né, e está preocupado com esse processo educacional do seu filho. Então eu te convido a assistir os outros vídeos e também deixar aqui nos comentários ideias de temas, sugestões que você tenha, a sua opinião. É muito importante para a gente poder ter essa troca. Eu conhecer um pouquinho mais de outras realidades, de outras vivências e também saber, né, da opinião de vocês, seja a favor ou não seja sendo a favor das minhas. Isso enriquece muito essa troca para poder entender ainda mais sobre esse universo. Mas, como estamos aqui para falar de educação e a gente tem ali essa lista, né? Essa lista de vídeos para a gente tratar aqui no canal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre excessos de imagem e a educação. Mas antes, deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Patrícia Saraiva, eu sou professora de Educação Física e há alguns anos venho aí estudando um pouco mais sobre esse universo educacional, a temas e assuntos voltados especificamente para a educação. Tenho uma pós-graduação em Educação Física Escolar e fiz uma em Neuropedagogia na Educação, o que trouxe ali para mim essa vontade de querer saber mais sobre esse universo da educação, vinculado também à neurociência, a todos esses estudos que têm crescido muito nesses últimos anos, nessas últimas décadas. E agora também estou terminando uma pós-graduação em Psicopedagogia para poder entender mais especificamente desse universo da aprendizagem, né? De como se dá esse processo de aprendizagem e as suas dificuldades e os seus problemas e fracassos ali desse universo da aprendizagem também. E para complementar também tudo isso, eu venho me aprofundando em outros temas, em outros assuntos, em outras áreas que eu acredito que complementam muito para que a gente possa enriquecer o nosso trabalho na educação. Então eu tenho aí navegado pelo universo da filosofia, do comportamento humano e outros assuntos que agregam e fazem com que a minha prática docente melhore a cada dia e que eu possa assim também poder ajudar outros professores, até mesmo pais, né? Como eu disse, pais aí preocupados com a educação dos seus filhos, né? Que querem mais conhecimento, que querem entender mais como acontece tudo isso, desse ponto de vista mais pedagógico. Então, auxiliar outros professores, melhorar a nossa prática, afinal, a minha área de conhecimento é o corpo humano, né? A educação física, o movimento, e nós não somos só corpo, nós não somos só movimento, e tudo isso está interligado. Então, quanto mais conhecimentos nós temos dessas dimensões do ser humano, melhor fica para que a gente possa compreender ainda mais esse processo educacional e ainda mais nos dias de hoje, tudo isso que anda acontecendo, né? Esses fracassos, essas incertezas dentro desse universo. Mas vamos voltar ao nosso tema, né? Falei que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre excesso de imagens e educação. Tô aqui com um roteirinho que eu fiz para não deixar passar nada, né? Durante esse vídeo, dos tópicos que a gente vai conversar, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre imagens, a gente vai falar dessa importância delas. Depois a gente vai entrar um pouquinho, né, nas minhas percepções ao longo desses mais de 10 anos trabalhando em escola, o que eu considero por excesso, o que a gente percebe nos estudos, né, nos especialistas falando das consequências desse excesso de imagens
E toda essa consequência também, não só para a pessoa em si, né, seja nós mesmos ou os nossos alunos, mas a consequência de tudo isso dentro da escola, né? E o que a gente faz com tudo isso depois? Né? Olhando para todo esse panorama, né, de o excesso de imagens, como isso está acontecendo hoje, né, fazendo até comparações com anos anteriores, quanto isso tudo está interferindo, quanto isso tudo está sendo prejudicial hoje para os nossos alunos, quando a gente fala, né, desse processo de aprendizagem, quando a gente fala desse desenvolvimento integral, né, desse desenvolvimento de todas as dimensões do ser humano, né, dos nossos alunos. Então, quando a gente fala de imagem, a gente tem essa ideia justamente dessas, eu vou usar o termo foto, né, dessas fotos que aparecem na nossa cabeça, a gente não sabe de onde vem nem para onde vai, mas elas estão ali. E essas imagens também, que não só as que aparecem na nossa cabeça, sem que a gente tenha um contato externo com aquilo, né? Essas imagens que a gente tem produzidas na nossa mente, por exemplo, de lembranças de coisas que a gente já viveu, ou lembrança de situações que a gente gostaria de viver, né? E aqui eu trago um exemplo muito simples, que é você lembrar de uma situação que você viveu, por exemplo, na sua infância, uma situação que te marcou bastante, uma memória que você traz em você. Então, quando você pensa nessa situação, quando você pensa nesse dia, nesse momento daquilo que você estava vivendo, vem um filme na sua cabeça, né? Uma sequência de imagens, né? Dos fatos realmente como eles aconteceram, do que ficou gravado na sua mente daquela situação, seja um passeio que você fez de repente na primeira vez que você foi a um zoológico, que você teve contato com diferentes animais, ou seja, por exemplo, né, como eu disse, de situações que você ainda quer viver, você parar agora, né? Agora a gente está, né, no mês de setembro, iniciando o mês de setembro, caminhando aí para o final de 2022, e você já começa a visualizar para onde você gostaria de viajar, um lugar que você gostaria de passear para espairecer um pouquinho, para descansar. E nisso você já começa a visualizar, de repente, a praia que você gostaria de ir, ou o seu lugar favorito que você gostaria de revisitar, ou um lugar novo que você gostaria de conhecer e que você conhece porque outras pessoas falaram para você. Ou seja, situações que você ainda não viveu, que elas estão lá no futuro, podem ou não podem acontecer, mas que você já começa a colocar todas essas imagens na sua cabeça e já começa a pensar, né, em como isso vai acontecer, como é que você quer aquele momento, né? Toda essa sequência de imagens, então elas estão presentes a todo momento no nosso dia a dia. E o que essas imagens têm de tão importante assim? Essas imagens, elas estão relacionadas ao nosso pensamento, ao nosso raciocínio, porque o nosso pensamento nada mais é do que esse conjunto de imagens ordenadas. E o raciocínio é todo esse pensamento dessas imagens ordenadas que vão me levar para algum fim. O Antônio Damasio ele é um neurocientista, ele tem um livro muito bom, chama O Erro de Descartes. Eu até separei ele aqui, porque ele tem um capítulo onde ele fala um pouquinho sobre essas imagens e ele traz justamente essa ideia, né, do raciocínio como esse processo de pensamento orientado, né, para um determinado fim. E um pouquinho mais para frente ele começa a fazer uma descrição um pouco mais detalhada, né, das condições da nossa mente, né, o que a gente chama por pensamento, né, essa capacidade que a gente tem de exibir imagens internamente e de ordenar essas imagens. Então, todo esse processo que acontece dentro do nosso cérebro, chamado de pensamento, ele é importante. Então, não só no nosso dia a dia, mas pensando na sala de aula, pensando na escola, nos nossos alunos, esse entender como se dá o pensamento e entender como se dá esse raciocínio auxilia com que a gente faça com que o nosso aluno aprenda, né, o que é esse pensar, o que é essa construção de imagens orientadas, ordenadas, para que eu possa raciocinar, tomar decisões, né, que é uma coisa que ele também traz aqui nas páginas um pouquinho mais adiante, né, quando a gente faz essas construções de imagens, elas parecem ser engendradas por uma maquinaria neural muito complexa,
porque ele explica, né, aqui no livro, as diferentes áreas cerebrais envolvidas em todo esse processo. Isso envolvendo a nossa percepção, a nossa memória e o nosso raciocínio. 3 elementos importantíssimos nesse processo de aprendizagem. A nossa percepção, por exemplo, pensando nos nossos órgãos dos sentidos. A gente tem a visão, a audição, o olfato, paladar e o tato. Nosso sistema visual, quando a gente fala de imagens, é o primeiro sistema que a gente imagina, né, como sendo principal ali, porque a maior parte das imagens que a gente capta, né, das coisas que acontecem ao nosso redor, elas entram e elas ficam retidas na nossa memória, na nossa mente, através da nossa visão. Mas a gente pode pensar também, por exemplo, nessas percepções gustativas, percepções auditivas. Então, se de repente você para pensar no tom de voz da sua mãe, no tom de voz do seu pai, de uma pessoa muito querida para você. Não tem como descrever essa imagem, mas pela percepção que você teve ao ouvir essa pessoa falando, e várias vezes, você fica com essa imagem auditiva na sua mente. Então você consegue de repente descrever como é essa voz. É uma voz mais grave, mais aguda, é uma pessoa que fala mais baixo, fala mais alto, é uma pessoa que tem ali um jeitinho diferente de falar, de repente de uma localidade diferente, e aí você percebe aquele sotaque, por exemplo. Então tudo isso vem, né? Toda essa percepção vem na sua mente, e assim também com coisas que você já comeu, com coisas que você já tocou, já experimentou, né? Com o tato, você criou essas percepções, e essas percepções de uma certa forma formaram essas imagens, né? Que aqui o Antônio Damasio ele traz no livro como as imagens perceptivas, né? Essas imagens que vêm propriamente dos nossos sentidos, as imagens evocadas, né? Como a gente estava falando do exemplo de lugares que você já conheceu, né? Quando criança, por exemplo, o zoológico que eu citei, ou lugares que você gostaria de ir para descansar, como uma praia, de repente, né? Um hotel fazenda, para você que gosta mais de estar no meio da natureza, assim como eu. Então, essas imagens evocadas, que são imagens futuras de coisas que podem ou não podem acontecer. Então, essas diferentes imagens, todas elas são construídas no nosso cérebro. Então, entender um pouquinho de como tudo isso funciona é interessante para que a gente saiba entender o nosso sistema, né? Como é que eu crio o meu sistema de imaginação, né? O meu sistema imagético também. E como os meus alunos trabalham com isso, né? Articulam tudo isso, como é que eu levo os meus alunos a articular tudo isso, né? A ensinar para eles um elemento assim tão, né, que não é palpável, eu não consigo pegar as imagens, eu não consigo pegar de repente a explicação de pensamento e raciocínio e trazer para o meu aluno. Então a maneira como eu articulo, como é que eu falo, como é que eu explico para o meu aluno tudo isso. Entender esses elementos, são elementos complexos, ainda mais assim, quando a gente fala de funcionamento de cérebro, né? Essa parte mais neurológica, mais neurocientífica, mas muito interessante. Então, essas contribuições aqui do livro do Antônio Damasio são bem interessantes. Assim como outros autores, como outros especialistas, né? Com relação a tudo isso, é sempre interessante a gente buscar esse tipo de conhecimento para poder entender como todo esse processo acontece, né? Mas por que essa imagem, né? Por que essa imaginação, ela é tão importante a ponto da gente parar e pensar nesse excesso dela? Eu me recordo que há uns anos atrás, numa escola onde eu trabalhei, eu precisei organizar ali, né, uma pauta para tratar com os pais, uma reunião de pais, e justamente trazer esses conhecimentos para eles de o quanto a parte motora estava sofrendo modificações ao longo dos anos, né? Então, eu tive a oportunidade de acompanhar crianças, né? De ser professora de educação física dessas crianças desde 4, 5, 6 meses até ao final da educação infantil, início do ensino fundamental. E eu lembro de pesquisar na época, isso foi 2018, 2019, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria trazia com relação, por exemplo, à exposição às telas, né?
o que ela recomendava para cada faixa etária. Me lembro também de ter pesquisado um pouco sobre a parte oftalmológica, né? Na época, o número de casos de crianças e adolescentes com miopia já estava aumentando absurdamente, né? Eu imagino agora como estão esses dados, né? 2022, ainda mais um período onde nós passamos aí reclusos em casa, né? Nós estávamos no isolamento e nos restou muito, né? Infelizmente, um acesso muito maior a telas, computadores, televisões, celulares, tablets, enfim, e poucos movimentos e pouco movimento mesmo desse corpo. Então, eu lembro de ter trazido tudo isso para os pais e já ali eu já consegui perceber e conversei com eles nessa ocasião o quanto isso já estava sendo prejudicial para as nossas crianças, prejudicial para o desenvolvimento deles. Só que passando agora por esse período, né, de isolamento e esse período onde a gente acabou ficando mais exposto a tudo isso, principalmente as crianças, hoje, né, nesse ano de 2022, a gente percebe o quanto a gente tem que correr atrás dos prejuízos que isso causou. E que prejuízos foram esses? Se a gente teve esse excesso de imagens, excesso de telas, né, que prejuízos foram esses? Antes de falar dos prejuízos, por que fazer essa relação do excesso de imagens com as telas? Porque uma coisa é eu estar ali nas minhas atividades do dia a dia, né, lidando com as imagens que são desse meu mundo exterior. Se eu estou na escola, a imagem do pátio da sala de aula, dos meus colegas, dos outros professores, dos funcionários da escola, se está chovendo, se não está chovendo, enfim, todas essas imagens. Só que se eu não tenho, se eu estou, aliás, diretamente focada em um celular, em um computador ou até mesmo na televisão, essas imagens elas são muito maiores, porque aí eu tenho que pensar na quantidade de cores, na sequência dessas imagens, no tempo em que elas aparecem, no que essas imagens estão me trazendo, o que essas imagens estão despertando de sentimentos e emoções em mim. Então, quando eu estou diante de uma tela, diante de um computador ou qualquer outro equipamento eletrônico, essa exposição ela é muito maior, trazendo esse excesso. E esse excesso a gente pode falar do excesso de tempo, a gente pode falar do excesso que eu foco nessa imagem ou que eu foco nessa informação que eu tô vendo ali, né? Hoje em dia os meus alunos me relatam muito, eu vi tal youtuber falando sobre isso, e trazem todo esse conteúdo, esse conhecimento ali numa conversa, tal. Então, o tempo que eles estão ali, né, diante daquela informação, diante daquelas imagens, eu posso falar também nesse tempo excessivo, né, no sentido visual, o quanto eu estou ali focada utilizando somente o meu sistema visual, movimentando cada vez menos o meu corpo, né, trabalhando cada vez menos os outros órgãos do sentido, que também são fontes de entrada para essas informações que vão me levar a aprender as coisas, né? Todo esse processo de aprendizagem, a maneira como eu capto as coisas ao meu redor, elas não vêm só do visual. E se elas vierem dos outros órgãos do sentido, melhor ainda para esse processo de aprendizagem. Só que se eu tenho ali um excesso, né, dessa exposição, especificamente de telas e dessas imagens, desse sentido, né, de telas, eu tenho vou chamar de sobrecarga, né, desse sistema visual. Isso traz consequências neurológicas, isso traz consequências para esse desenvolvimento do meu cérebro, esse funcionamento do meu cérebro, e com isso também a gente consegue perceber a perda de algumas habilidades específicas, como por exemplo, crianças e adolescentes que ficam muito tempo ali na frente de telas, na frente de computadores, acabam tendo uma perda, por exemplo, da visão periférica, né? Eu estou aqui olhando, né, para você e eu sei que ao meu redor eu tenho uma parede, um pouco mais longe eu tenho uma outra parede, eu consigo com o meu campo de visão olhar até uma outra parte da minha estante que não aparece aqui, eu consigo olhar a porta que está aqui ao lado da minha estante, eu consigo ter essa visão periférica.
Só que quando eu estou hiper focada numa tela de celular, quando eu estou ali hiper focada naquilo, eu não estou trabalhando e desenvolvendo essa visão periférica. E eu, enquanto professora de educação física, percebo muito isso nas brincadeiras, por exemplo, quando eu trabalho com os meus alunos, um pega-pega. Eu estou dando aula agora para ensino fundamental 1. Então, os meus alunos de 1º ao 5º ano, todas as aulas eu priorizo de 2 a 3 momentos diferentes ao longo da minha aula para que eles corram, para que eles brinquem de pega-pega, para que eles se movimentem de uma forma mais rápida, mais acelerada, justamente para que esse campo de visão periférica seja muito mais trabalhado. Eu lembro que no início das minhas aulas com essas turmas, a quantidade de crianças que trombavam uma com a outra, crianças que não conseguiam desviar a tempo era muito grande. Hoje, né, passado alguns meses em que eu comecei com essas turmas, eu já percebo uma melhora nesse sentido. Por quê? Porque eles estão sendo colocados nessa situação. Então, uma das perdas que eu percebo aí dessas habilidades é justamente dessa visão periférica. A atenção e o foco também acabam ficando prejudicados nesse sentido. E você pode me perguntar assim, mas Patrícia, quando eu estou na frente do celular, ou quando eu percebo ali, né, a criança ou adolescente na frente do celular, ele tá com a atenção e o foco voltado ali. Sim, só que essa atenção e esse foco, ela tá exagerada. Então eu tô com um hiperfoco, né, uma hiper atenção num só elemento. E quando eu preciso estar atenta a tudo o que está acontecendo ao meu redor, ali diante da tela, isso não é tão possível. Tanto é que, né, surgem até muitas piadas e memes na internet de pessoas que estão na rua andando com o seu celular e trombam com postes, que trombam com outras pessoas ou que tropeçam porque não vê determinados degraus ou coisas ali no caminho. Então, esse hiperfoco naquilo que eu estou vendo, que me desliga do resto, né, do que está acontecendo nesse mundo externo, isso é prejudicial, isso é perigoso, né? Então, se a gente está falando aqui de crianças e adolescentes em idade escolar, se elas estão nessa situação de excesso de telas, excesso de contato com tudo isso, eu não tenho essa percepção de outras coisas que estão acontecendo ao redor. E voltando lá no que eu trouxe um pouquinho do Antônio Damasio, se o meu pensamento, ele é esse conjunto de imagens, né, ordenados e orientados, se eu tenho somente uma exposição ali, eu não estou trabalhando uma diversidade de imagens, eu não estou pegando vários elementos para construir todas essas imagens. E o pior, eu estou recebendo essas imagens todas prontas. Por que eu falo que é pior? Porque se a gente pensa nas imagens, né, na imaginação, como o principal ponto para o meu raciocínio, para a minha tomada de decisão, para a minha memória, eu preciso estimular o meu cérebro e a minha mente a criar essas imagens, a criar todos esses elementos que vão contribuir com o meu pensamento, com o meu raciocínio, com a minha memória. Então, uma das coisas que a gente percebe que está acontecendo cada vez menos, por exemplo, é leitura de livros de história. Quando é criança ainda, né, a maioria dos pais, né, e a maioria ainda assim, estou sendo muito otimista, mas muitos pais têm esse hábito de ler, né, para os seus filhos, têm o hábito da leitura com os seus filhos, de estimular a leitura. Então, quando essas crianças são expostas ali a histórias, elas estão ouvindo e estão criando essas imagens na mente dela. Isso é muito importante para enriquecer ainda mais todo esse aparato, né, esse sistema imagético que a gente tem. E é claro que, até já falei disso em outros momentos, em outros vídeos, a importância da gente ter contato com leituras, histórias e livros bons que vão me trazer, né, que vão favorecer a criação de boas imagens.
Só que quando eu tô ali diante de um celular, diante de um vídeo, diante de um desenho, diante de um seriado, ou seja, o que for ali, né, o que eu tô em contato naquela tela, eu não tenho essa criação dessas imagens, elas já estão vindo prontas. E isso não é exatamente o que o nosso sistema cerebral ele gosta. Nosso sistema gosta de ser desafiado, nosso cérebro gosta ali de coisas novas, né, de ser colocado mesmo para trabalhar. E quando eu pego essas imagens todas prontas, eu não consigo fazer essa construção que, por exemplo, um livro de história me permite fazer, né? Esse contato com literatura, com boas leituras, enfim. Então são elementos que eu percebo que hoje estamos diante de muitos problemas com relação a isso, né? A gente tem esse excesso de imagens, mas essas imagens não são imagens que favorecem, né, o meu conhecimento, o meu raciocínio, né, as minhas tomadas de decisão, que dependem muito dessa imaginação, dessas imagens na minha mente. Eu me recordo também agora da fala de uma fonoaudióloga, ela explicando, nós estávamos ali numa reunião de pais e essa fonoaudióloga estava explicando justamente essa questão de que as crianças elas estão expostas a todas essas imagens e principalmente nos dias de hoje, né, onde a gente tem essa estrutura, né, de 15 segundos de story ou um Reels de 59 segundos e uma dança ou um vídeo que não passa ali dos seus 90 segundos, ou seja, tudo muito rápido e muda e troca e troca e troca, né? Eu tô fazendo esse gesto, mas na verdade o gesto é esse, e troca e troca e troca e troca e troca. E ela explicava o quanto isso também interfere para as crianças ali que, por exemplo, estão no processo de alfabetização ou nos anos iniciais, né, da fase escolar, porque é uma idade onde ela precisa estar mais atenta, estar mais focada para aprender uma única coisa ali naquele momento, né, naquele processo de alfabetização, que é o nosso exemplo aqui. Então ela tem que estar focada naquilo que ela está fazendo e aquela atividade não vai durar 15 segundos, ela não vai durar 60 segundos, nem 90 segundos. E o quanto isso está sendo prejudicial para os nossos alunos, porque se fora desse ambiente escolar ela tem contato com informações e com imagens que mudam rapidamente, a hora que ela está dentro da sala de aula, ela também tem essa necessidade, mesmo que ela não queira, mesmo que ela não pense nisso, essa necessidade de já deu tempo, precisa trocar, precisa trocar, precisa trocar. E aí a gente percebe na sala de aula aquele movimento das crianças que não param quietas, aquele movimento das crianças que não conseguem ficar sentadas, aquele movimento das crianças que você está falando uma coisa e ela já está procurando outra coisa, ela não consegue focar no que você está dizendo. Isso eu percebo muito nas minhas aulas com os meus alunos, seja da educação infantil, seja os do fundamental, né? Os meus alunos mais velhos hoje, que são os alunos do 5º ano, eu falo, eu dou uma ação, dou uma ordem e eles não esperam a minha fala acabar e eles já correm para fazer aquilo que eles estão com o desejo de fazer. Aquela ânsia, aquela vontade, aquele ímpeto de chegar ali e fazer logo e depois trocar e trocar e trocar e trocar. Isso é muito prejudicial quando a gente fala da sala de aula, quando a gente fala dessa parte de aprendizagem propriamente dita. E aí também é um outro ponto que a gente percebe hoje se agravando, justamente essa defasagem desses anos iniciais do ensino fundamental. A gente percebe ali naqueles alunos que ao 3º ano, por exemplo, do ensino fundamental 1, já deveriam estar ali com leitura e escrita dentro de tudo aquilo que é esperado. Mas hoje a realidade, não só das escolas onde eu tenho contato como professora ou não, né, contato com outros professores, mas do que eu acompanho também de outros professores de outras localidades, alunos de 5º ano que ainda não estão lendo e escrevendo como deveriam estar lá no 3º ano, por exemplo. Ou alunos que estão no 1º e no 2º ano com uma compreensão que ainda é de um aluno de ensino infantil, justamente por conta disso, de elementos que não foram trabalhados, elementos que não foram ali desenvolvidos na idade esperada,
diante também de todo esse cenário, desse excesso de imagens, dessa rapidez com que a gente troca de imagem, troca de informação, troca de situação ali, né, de momento, e a gente percebe esse movimento também nos alunos na sala. Então eles não conseguem compreender, focar naquilo que precisa, compreender aquilo que precisa ser compreendido para poder reter tudo isso. E sem contar, né, um outro ponto que é assunto até para um outro vídeo, que é um assunto assim que a gente tira muitos outros elementos disso, é a interferência negativa que esse excesso de telas, esse excesso de imagens tem, por exemplo, na qualidade do sono. A gente sabe que cada idade, né, falando ali do desenvolvimento mesmo, né, das crianças na educação infantil, das crianças no fundamental e dos adolescentes no ensino médio, a gente sabe desse tempo de sono que é necessário que eles tenham por uma demanda neuroquímica, fisiológica, biológica, né, porque são pessoas ainda, são seres ainda em desenvolvimento. E o quanto esse excesso de imagens interfere na qualidade desse sono. Porque muitas vezes essas imagens elas vão até enquanto estão deitados na cama prontos para dormir. Muitas vezes, né, seja por televisão ou seja o celular, ele está ligado para que ela pegue no sono. E não vou me aprofundar muito aqui porque é um assunto assim mais extenso e a gente pode dali tirar muitos outros elementos importantes para entender tudo isso, mas eu só vou trazer um aqui agora. Nós temos o nosso estado de sono e vigília e ele é regulado pela luz. Então, se eu percebo que ao final do dia, entre as 5 e 6 horas da tarde, a luz do sol já vai diminuindo e já começa a anoitecer, todo o meu sistema biológico, todo o meu funcionamento do meu corpo, do meu organismo, ele já vai diminuindo as suas funções porque ele vai entrar no modo de vigília. Ele vai de modo de sono, desculpe. Ele vai entrar nesse modo de sono dentro do ciclo circadiano, né? Que são essas fases que a gente tem ao longo do dia, do nosso corpo, do funcionamento do nosso corpo. E se eu tenho esse excesso de luz e de imagens, o meu cérebro vai entender de que esse sol ainda não se pôs. Então, se eu tô ali diante de luz, eu ainda tô com um funcionamento, por exemplo, de hormônios que devem trabalhar somente de dia. Por quê? São hormônios que me deixam desperta, que me deixam ligada, atenta, né? O cortisol, por exemplo. O cortisol, ele é um hormônio que ele é produzido na luz do dia, porque uma das funções dele é me deixar ativa, me deixar pronta para fazer o que tiver que ser feito, para agir, né? Para me deixar ligada, digamos assim. E se eu tenho um nível de cortisol muito alto no período da noite, aonde um hormônio contrário tem que começar a trabalhar, né? Como por exemplo a melatonina, que a gente conhece como o hormônio do sono, mas ela tem muitas outras funções, não é somente essa. Eu tenho, né, no meu corpo essa inversão do que está acontecendo. E aí isso traz prejuízos biológicos, neurológicos, neuroquímicos que interferem no processo de aprendizagem, interferem no desenvolvimento tanto do meu corpo como do meu cérebro. Isso é muito ruim. Então, a qualidade desse sono também sofre essas interferências de um excesso de telas, um excesso de luz, no caso, né? Essa luz azul propriamente dita. Então, esse é um ponto que daria pra gente falar, né? Um vídeo inteiro só sobre isso, mas que nesse momento o que importa pra gente, né? Um ponto importante para que a gente possa linkar a esse assunto, né? Do excesso de imagens com a educação, é que esse sono fica prejudicado. Não só por esse excesso de telas, mas pensando dentro da educação, é durante o sono, né? Principalmente aquele sono mais profundo, que as memórias ficam consolidadas. Então, eu dependo de um sono de qualidade para que tudo aquilo que eu aprendi ao longo do dia e que é importante e que vai ficar retido, para que ele passe para a memória de longo prazo. Então, olha o quanto é prejudicado, né, dentro desses dois pontos aqui que eu trouxe, o quanto é prejudicado em nós, no nosso organismo, esse excesso de telas, esse excesso de imagens.
Então isso é uma coisa muito perigosa, né? Uma outra coisa também que eu percebo, né? Um problema ali que a gente observa, né? Nas crianças principalmente, é que esse excesso de telas, eu até citei, né? De uma forma muito rápida ali, esse excesso de telas, esse excesso de imagens, essa sequência muito rápida, né? De como a gente tem contato com essas imagens, também desperta uma ansiedade muito grande, né, nas crianças, nos adolescentes e até mesmo em nós adultos, né, porque é tudo muito rápido e essa necessidade de estar em contato com essas imagens o tempo todo e que me faz abrir o celular, deixa eu ver se eu tenho mensagem aqui no WhatsApp, não tem mensagem no WhatsApp, então agora deixa eu dar uma olhadinha no Facebook, ver se eu tenho alguma coisa, ai deixa eu dar uma olhadinha no Instagram, ai deixa eu ver aqui o vídeo, o meu TikTok, ai deixa eu dar uma olhadinha lá no Twitter e várias outras redes sociais, vários outros lugares que me trazem essa sensação de preciso ver imagens, preciso estar em contato com tudo aquilo. Isso gera uma ansiedade, isso gera um estado que muitas vezes a gente não percebe o quanto isso é prejudicial, não só para aprendizagem, quando a gente está falando de crianças e adolescentes, até mesmo nós, né, que estamos também aprendendo o tempo todo, mas o quanto isso interfere também nas nossas atividades ali no dia a dia, né? Nas coisas que a gente precisa trabalhar e desenvolver, o quanto isso acaba interferindo de uma forma muito negativa. E diante de tudo isso, né, que a gente expôs aqui, né, de que eu trouxe para você, falando, né, desse excesso de imagens, essa relação com a educação, o que eu faço com tudo isso? Já percebi, já entendi que esse excesso todo ele é prejudicial. Já entendi que tudo isso me traz muitos prejuízos. Como é que eu consigo resolver tudo isso? Como é que eu consigo pensar em soluções para tudo isso? Primeiro ponto que eu trago aqui para você é, vamos olhar para a gente primeiro, né? Vamos olhar para as nossas atitudes, olhar para a minha atitude. Como é que é o meu comportamento ali diante dos momentos em que eu tenho para olhar esse celular, olhar essas redes sociais, assistir coisas, o tempo que eu tô passando ali diante de tudo aquilo, o quanto isso também pode estar sendo prejudicial para mim, né? E acaba em muitas situações, dependendo do trabalho, né, que nós estamos desenvolvendo, por exemplo, estamos na escola e algumas escolas, né, eu já tive a oportunidade de trabalhar em escolas que permitem o uso de celular ao longo do tempo ali de trabalho, e escolas que não permitem esse uso de celular, e o quanto, né, os professores têm essa necessidade, nós temos essa necessidade de dar aquela olhadinha no celular, dar aquela, né, percebi que subiu uma notificação e já ia ali ver e tal, e tirando o foco, né, do que realmente importa, do que realmente precisa, para mexer ali no celular, né? Pais também que naquele momento que estão ali em casa com os filhos, que acabam se perdendo naquele mundo ali, mexendo nas redes sociais, olhando vídeos, olhando fotos, enquanto poderia estar deixando esse celular de lado para estar ali com o filho, conversando com o filho, mas não, né? Acaba servindo de modelo para que o filho faça o mesmo, para que nos momentos vagos dele, ele esteja diante, né, de uma tela, de um celular, e tendo esse exemplo, né, que infelizmente é muito negativo, né? A gente está ensinando uma coisa muito negativa para as nossas crianças, para os filhos, que é exatamente essa falta do que fazer com o momento ósseo, né? Com esse momento de ociosidade, esse momento assim, ai, não tem nada para fazer agora. Não tenho nada para fazer, eu vou pegar o celular. Não é momento para pegar o celular, é momento para fazer outras coisas. E aqui vem um outro ponto, né? Depois de olhar para nós, de entender como é que nós estamos nos relacionando ali com toda esse excesso de imagens, né? Esse tempo excessivo ali diante de telas, por exemplo, buscar em nós se policiar mais nesse sentido, se vigiar mais nesse sentido, para não ser
refém, né, desses aparelhos eletrônicos, e também para conscientizar os nossos alunos. Nós, enquanto professores, educadores, conscientizar os nossos alunos de todos esses prejuízos, de todos esses problemas, de todas essas situações, e conscientizar os pais também. Eu me recordo que no ano passado, quando eu estive um período dando aulas para o ensino médio, e a gente tratou, né, sobre saúde, e dentro desse tema eu incluí justamente os prejuízos que tudo isso tem, né, a nível cerebral, a nível neurológico, e principalmente para que eles pudessem compreender ali o processo de aprendizagem deles. Porque alguns alunos vieram me relatar, alunos do segundo ano do ensino médio, a dificuldade que eles estavam tendo para se concentrar naquilo, ou para estudar para a prova, ou para entender essas relações e fazer todos esses links e memorizar tudo isso. E aí eu senti a necessidade de trabalhar com esses alunos. Como é que é a sua rotina em casa? Porque a gente tem três pilares importantes que, se vocês descuidarem de um ou dois ou dos três deles, vai interferir diretamente no processo de aprendizagem de vocês aqui na escola, no rendimento de vocês aqui. Então eu falei do sono, da alimentação e da atividade física. E quando eu falei do sono, eu falei para eles, ainda mais em se tratando de ensino médio, e fiz essa enquete na sala de aula. Eu perguntei, né, quantas horas de sono eles tinham por noite, e a maioria me relatou que meia-noite era pouco para ir dormir. Eles estavam sim no quarto deitados, porém ainda falando ao celular, conversando, vendo os vídeos, e muitos alunos, e eu dava aula no período da manhã, muitos alunos iam dormir 1, 2 da manhã para levantar às 5h30, 6 horas da manhã para estar de pé, e muitas vezes nas primeiras aulas dormindo. E eu trabalhando tudo isso com eles, mostrando para eles. Eu lembro de ter pego neurologistas explicando, né, os malefícios de tudo isso, e não só falando desse excesso de telas, mas ficou muito marcado para eles, porque depois eles vieram me contar essa experiência dos dados que eu trouxe desse vídeo, desse neurologista, falando dessa relação, por exemplo, com o Alzheimer, né? Não só do uso de telas, mas ele também trouxe esse tema do Alzheimer e desses prejuízos por conta de uma má qualidade de sono, né? Dessa falta de fazer esse cérebro ficar mais ativo, fazendo atividades físicas e de outros elementos também vinculados ali ao mal de Alzheimer. Então, trazer a consciência, né, aos nossos alunos desses pontos, desses elementos, isso já é um grande passo para que a gente possa não reverter totalmente esse quadro, mas assim, trazer aquela sementinha, ir regando e cultivando, né, com os nossos alunos, sendo exemplos, sendo modelos, para que eles possam ter essa mudança de comportamento, essa mudança de atitude com relação ao excesso de telas, ao excesso de imagens e tudo mais. E além dessa conscientização também, um outro ponto que eu acredito que a gente possa elencar como, tá bom, o que eu faço agora? Já me assumi, sou ali, tenho um certo vício de estar ali mexendo e ter esse excesso de telas, eu não controlo o tempo e sofro todas essas consequências. Escolha as imagens certas, né? Mas essa escolha de imagens, a sugestão que eu trago aqui é que essa escolha de imagens seja fora das telas, né? Uma coisa que eu vejo que se perde muito nos dias de hoje, por conta de toda essa correria e por conta de toda essa cultura a qual a gente está inserido agora, de muita tecnologia, muita informação, tudo ali a um clique de distância, a gente está perdendo essa capacidade de contemplar as coisas que são naturais. Então, essa contemplação da natureza. Eu me recordo que no meu período de criança, né, adolescente ali, eu, as minhas irmãs, a minha família, a gente sempre teve o hábito e ainda tem de visitar lugares que tragam essa ideia de natureza. E um dos passeios favoritos, né, meu e da minha família, sempre foi, desde a minha época de criança e ainda é, visitar cidades mais conectadas com a natureza. Então,
dois destinos muito assim queridos por mim e pela minha família é a cidade do sul de Minas de Andradas e Poços de Caldas. O fato de estar em contato com essas cidades mais vinculadas à montanha, mais vinculadas à natureza, isso pra gente é muito gostoso, essa contemplação de todos esses elementos da natureza. E o quanto hoje a gente perde desses elementos, o quanto a gente perde dessas oportunidades de contemplar essas belezas naturais, né? Eu tenho o privilégio de, do lugar onde eu moro, as minhas janelas, a janela do meu quarto, do meu escritório, da minha sacada, elas estão totalmente viradas pro oeste, então eu tenho o privilégio de todas as tardes poder contemplar, né, quando eu estou em casa, claro, de contemplar o pôr do sol. E eu tenho uma visão assim muito, mas muito gratificante daqui onde estou, né? Porque bem nessa distância, né, dessa direção aonde eu consigo contemplar o pôr do sol, eu também tenho uma visão de algumas montanhas que já me disseram que elas são vinculadas à cidade de São Pedro, aqui no interior de São Paulo, e toda essa região, né, esse circuito de cidades mais montanhosas, né, ligadas a um contemplar da natureza fantástico e sensacional. Então, esses momentos, eles faltam muito aos nossos olhos. Faltam também aos nossos alunos, né? Um outro privilégio que eu falo que eu tenho, as escolas onde eu estou dando aula hoje, elas são escolas localizadas na zona rural. Então, muitas e muitas vezes, a nossa aula, né, a minha, dos meus alunos, ela tem que ser interrompida porque tem um tucano passando, ou porque tem um pássaro, né, com um canto diferente daquilo que a gente está acostumado, né, ou porque tem bois pastando, ou, né, siriemas ali fazendo aquele som mais altos e muitas vezes. E esses momentos são importantes, são interessantes, principalmente até para que a gente possa contemplar mais esses elementos naturais. E isso tudo é um ritmo completamente diferente dessas imagens que a gente tem quando se depara somente a telas, computadores, né, celulares, tablets, iPads, enfim. Então, esse contemplar da natureza, esse é um elemento que eu acho importantíssimo e riquíssimo para que a gente faça esse resgate para quem não tem esse costume, né? E por que eu falo que tudo isso tem que começar em nós, professores? Porque a partir do momento em que eu cuido da qualidade dessas imagens que eu estou formando, né, que eu estou colocando ali na minha mente, né, do mundo exterior, ou dessas imagens também que eu vou criando na minha cabeça, das leituras que eu faço, né, das coisas que eu tenho contato e que vão me fazer criar essas imagens na minha cabeça, na minha mente, isso tudo vai repercutir nos meus alunos, porque a partir de todo esse contato que eu tenho, né, dessa imaginação, desse mundo imagético que eu vou reforçando, que eu vou criando em mim, isso vai influenciar nas minhas aulas, com os meus alunos, porque, mais uma vez, voltando aqui no nosso neurocientista, o Antônio Damasio, se os meus pensamentos, se o conhecimento, se o raciocínio, ele está intimamente ligado a essas imagens, as minhas tomadas de decisão estão ligadas a essas imagens, eu, enquanto professor, preciso de todo esse aparato muito bem formado para saber lidar com as situações que eu tenho ali no dia a dia com os meus alunos. Porque a gente sabe que não é só o título, né, da nossa formação que nos dá todo esse conhecimento para trabalhar com os nossos alunos e estar ali diante de tantas dificuldades, de tantas questões que me levam a pensar e que me levam a raciocinar no o que está acontecendo ali com o meu aluno. O porquê essas atitudes aparecem em determinados momentos na minha sala de aula. O porquê esses alunos, ou esse aluno em específico, tem essa dificuldade, tem essa questão ali, naquele momento da aula, quando isso ou aquilo é colocado. Todas as vezes que eu me deparo diante dessas
dificuldades, desses problemas, é aqui que eu vou buscar a solução para isso. Nas minhas imagens, no meu pensamento, no meu raciocínio, de tudo aquilo que eu já conheço, de tudo aquilo que eu já tive contato, de tudo aquilo que eu já vivi, já experimentei, mais outros elementos que eu possa buscar, né? Por exemplo, fazendo pesquisas aqui, né? Esses livros que eu tenho aqui são livros que eu tenho porque eu sei que a hora que eu precisar de uma pesquisa, a hora que eu precisar fazer uma consulta, eu sei que em alguns deles eu encontro, né? Não li todos esses livros, mas eles estão aqui também com esse intuito de ser para mim fonte de pesquisa, né? De consulta, para poder ajudar nessa minha prática pedagógica e até mesmo no meu dia a dia, né? A Patrícia pessoa, né? A Patrícia professora, mas que não está dentro da sala de aula. Então, isso tudo é muito importante. Essa contemplação, essa qualidade dessas imagens que eu estou exposta, ou que eu me coloco diante delas, ou que eu busco para formar toda essa imaginação, né, que vai me ajudar ali na tomada de decisão, nos meus pensamentos e raciocínio. Então, esses são os pontos que eu quis trazer para você hoje, para que a gente pudesse pensar, né, nessa questão do excesso de imagens, nesses conceitos de imagem, no quanto eles são importantes e como tudo isso, né, repercute ali dentro da escola, nesse processo educacional, como é que eu enxergo os meus alunos, como é que eu posso ajudá-los nesse sentido, trazendo essa conscientização para eles, trazendo todas essas informações e até outras que eu possa ir buscar, né, em outros pontos, outros elementos que a gente não falou aqui, né? Mas a importância de tudo isso. Então eu espero que você tenha consumido muito disso, que você tenha absorvido muito disso e que isso seja muito útil para você, né? Na reflexão de você mesma, do seu trabalho enquanto professor, enquanto pai, e deixa aqui nos comentários, né? Já tinha parado para pensar, né, da importância dessas imagens? Já tinha parado para pensar que de repente você está passando por esse processo de excesso de imagens, excesso de informações que vêm dessas imagens? Será que você já parou para pensar também alguma vez o quanto tudo isso pode ser prejudicial em diferentes áreas e o quanto todas elas se conectam nesse mundo da educação, nesse mundo da aprendizagem, nesse mundo da escola? Deixa aqui nos comentários alguma experiência que você já teve ou que você está passando ali na sua prática pedagógica, né? Alguma concordância ou até mesmo discordância do que eu falei aqui. Vai ser muito importante e enriquecedor ter essa troca com você. E como eu também já disse lá no comecinho do vídeo, né? Se você tiver ideias de outros temas, de outros assuntos para tratar aqui no canal, é só deixar aqui nos comentários e eu te espero num próximo vídeo. Até lá!